Pai Celestial, no nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, fala conosco através do Evangelho e da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor. Nos ensina através do Espírito Santo. Te peço no nome de Jesus, Teu amado Filho. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo de número 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. A plenitude do Espírito Santo, embriagai-vos do Espírito. Aleluia. A plenitude do Espírito Santo é real e é possível e tem uma possibilidade na vida do crente. Mas como o crente pode ser cheio do Espírito Santo? Ou como pode o crente encher-se do Espírito Santo? Se cultivar o estilo de vida, a maneira que o apóstolo São Paulo e que o Espírito Santo lhe ensinou, como está escrito no texto de Efésios, capítulo 5, 18 a 21. Para termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, é necessário uma vida de adoração. Está no versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Uma vida de louvor, uma vida de gratidão a Deus através do cântico, através da adoração, com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Lendo um salmo, e desse salmo você faz um hino no teu coração, com expressões de louvor. É dessa forma, aleluia, que podemos ser cheios do Espírito Santo. E tendo também uma vida, amada, de gratidão, dando graças a Deus por tudo que lhe acontece, sejam coisas boas ou ruins, mas não da boca para fora, e sim de coração. Glória a Deus. Porque o versículo 20 ele fala, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. E quem está falando é um homem que sabe e que soube sofrer. O homem que chegou a dizer, dizendo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Um homem que experimentou o sofrimento na aflição, nos combates e nas suas lutas. Por causa do Evangelho do Senhor. Então Paulo, quando fala pelo Espírito Santo sobre uma vida de gratidão por tudo que tem acontecido na vida dele, ele fala com propriedade. Alguém que experimentou todas as adversidades que você possa imaginar, todas as lutas, as dificuldades em caminhar com Jesus, em ser compreendido, em ser rejeitado, em ter dificuldades. Tudo isso ele passou. Por quê? Porque Paulo era um homem cheio
do Espírito Santo. Aleluia. E uma vida de gratidão nós podemos entender Romanos capítulo 8, versículo 28. O que está escrito? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a sua vontade. Aceitando que todas as coisas boas e as coisas ruins, não é por acaso, contribuem juntamente, isto é, são inseparáveis para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Porque Deus, o Pai, é que está no controle de todas as coisas. Porque esta é a confiança que devemos ter. E o versículo 20 é interessante, porque ele fala, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Não é no medo de Jesus, na reverência. Ou seja, uma vida mútua, junto, ajudando-nos uns aos outros, uma vida de sujeição. Aleluia. O maior sujeitando-se ao menor. O menor sujeitando-se ao maior. Quem manda também deve obedecer. Quem comanda também deve ser comandado. Percebe? Porque o cabeça é o Salvador Jesus. É o nosso Jesus. Glória a Deus. E cada um de nós estamos levando e carregando a nossa cruz, porque Jesus ensinou isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Mas, quando estamos todos juntos, quando estamos reunidos na nossa não é comunidade, mas no nosso convívio, estamos com um único pensamento, amados, voltado para o único objetivo. A meta final é chegarmos no reino de Deus. Aleluia. Porque quem comanda tudo isso é o Senhor Jesus através do seu Espírito Santo. O enchimento do Espírito é uma possibilidade real. E vai acontecer na vida do crente que cultiva um estilo de vida marcado pela adoração, gratidão e sujeição. Porque na vida do Espírito não há contenda, não há confusão, não há divisão. O crente cheio, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja diferente. O homem cheio e a mulher cheia do Espírito Santo, ele é totalmente diferente. Porque o Espírito Santo de Deus nos leva a adorar, a ser grato a Deus e termos uma vida de sujeição, te perdoando. Essa é uma vida de sujeição, para que não haja divisão no corpo, mas para que todos estejam unidos em unidade, unidos num só propósito. O maior problema nosso hoje em dia é a falta do enchimento do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo assumir o controle da nossa vida, do nosso coração. Eu repito, quem estava falando isso é um homem que passou por maiores adversidades, lutas no meio dos irmãos, ameaças de morte,
e muitas provações. Ao ponto que ele disse: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. Se você vê as cartas de prisões de Paulo, Colossenses, Filipenses, Filemão, a palavra alegria é o que mais destaca nessas cartas. Para quem estava preso, para quem estava separado da comunhão da igreja, ao ponto de escrever em 2 Timóteo, quando ele fala para Timóteo mesmo, a segunda carta de Timóteo, é o final derradeiro da sua vida, quando o Espírito Santo lhe mostrou que Deus ia levar ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, todos da Ásia me abandonaram. E dentro dessa carta você vai ver uma hora que Paulo ele vai para um julgamento, porque ele mesmo advogava suas próprias causas, porque ele era um advogado também, jurista. Ele disse: olha, ninguém esteve comigo lá, ninguém me ajudou, mas o Senhor me livrou. Um dos primeiros julgamentos dele, seja do imperador. Mas por que Paulo tinha toda essa confiança? Será que era sua sabedoria intelectual? Tinha de sobra. Será que era sua cultura? Não. Era o Espírito de Deus. Era a graça de Deus na vida dele. Era a presença de Jesus, era a unção de Deus, era a presença do Espírito de Deus. Tanto que quando ele disse para Deus: arranca de mim esse espinho, o Senhor Jesus falou para ele: Paulo, não me fala mais nisso. Em oração, a minha graça te basta. Aleluia. A graça de Deus, a presença de Deus é que nos leva a ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amado, fique na shalom do Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Enchei-vos, embriagai-vos do Espírito Santo. Shalom. Adonai.